Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30, vamos caminhar com Jesus. E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje é sábado, hoje é dia 29 de outubro, mas eu já vou fazer a live de 30 de outubro, domingo, 31º domingo do tempo comum, né? O domingo 31, né? A eleição. Ih, meu Deus do céu. Entrou alguém? Quem é que entrou? Ô, Carla, minha filha querida. Boa noite, paz e bem. Carla, minha esposa, está aqui do meu lado, assistindo a live também, né? Eu estou fazendo a live de amanhã, hoje, né? Carla está mandando boa noite, paz e bem também, amor. Mozinho também mandou um boa noite, paz e bem para você, Carla. Sabe, estou fazendo a live de amanhã, porque amanhã é eleição, amanhã vai ser um dia de muita atividade, muita coisa, então eu resolvi adiantar a live, né? Carla deve ter feito o reencontro hoje, né? E então, bastante animada hoje. Né? Nós estamos aí na nossa atividade, vai ter uma fala muito interessante hoje. Hoje o Evangelho é muito interessante, mas ele fica mais interessante ainda se a gente prestar atenção na primeira leitura, né? Se você combinar a primeira leitura com o Evangelho, você vai ver que ele fica muito mais interessante. Ô, Pedro! Boa noite. Viu, Pedro? Eu pedi pra gente rezar pelo Mengão, o Mengão ganhou, né? Tá aqui o Pedro comentando, Mengo! Né? Eu sou tricolor, mas eu torci pelo Mengão, né? Paz e bem, paz e bem. Também lhe desejo paz e bem, Pedro. Amanhã eu vou estar com Pedro. Logo cedo, bem cedinho, eu vou estar com você, Pedro. Chegar lá na primeira sessão para dar o meu voto. E você vai me receber lá. Que felicidade, né? O Pedro, amor, ele é mesário da minha sessão. É. Né? Então, assim, vai ser muito divertido. Vou fazer uma selfie com você de novo, né? E eu acho que a leitura de hoje, sinceramente, eu fico até impressionado, porque é a leitura que a gente precisa nesse momento, né? Eu fico até impressionado porque eu escrevi a reflexão que eu estou fazendo hoje, ontem. Eu escrevo a reflexão de domingo, na sexta, mando para algumas pessoas que fazem palavra, que fazem missa, né? Na semana eu já mando na sexta, para outros eu mando no sábado e no domingo, né? Mas aí eu escrevi a reflexão de hoje, com o título de hoje, e hoje de manhã eu vejo a mensagem da CNBB. Olha que coisa impressionante. Então a gente vê como, vamos dizer assim, eu fico feliz quando isso acontece, sabe, pessoal? Porque eu vejo que eu estou seguindo com a igreja, né? Oi, Ângelo, boa noite, paz e bem, né? Tá quase na hora, né, da gente começar, né? A gente tem que aproveitar, fazer essa reflexão. Volto a insistir, se você, meu irmão, se você, minha irmã,
quiser dividir a tela comigo, quiser participar, seja por uma mensagem, seja ao vivo, estamos aí, pessoal. Acho que é importante que a gente se aproprie da palavra de Deus, né? E eu e minha esposa já estamos nos preparando, né? No ano que vem a gente vai começar um estudo com as pessoas sobre a doutrina social da igreja. As pessoas têm que conhecer o que a igreja pensa da sociedade. Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos coletores de imposto e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, muitos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Sabe, pessoal, esse evangelho é um evangelho maravilhoso. E a providência divina nos deu ele hoje, dia 29 de outubro de 2022, a um dia da eleição. Porque, infelizmente, a nossa eleição está tomada de ódio, está tomada de briga, de divisão. Inclusive a CNBB, na sua mensagem para o segundo turno, entrou alguém: oi, Neila, tudo bem? Paz e bem. A CNBB, na sua mensagem de orientação, ela pede pela paz, pela tranquilidade, pelo amor, para a gente evitar o ódio e a divisão. E por que isso tem a ver aqui? Vamos olhar, e aqui tem muita coisa, não dá para falar tudo, mas vamos pegar uma coisa de cada vez. Primeiro, Jesus entrou na cidade de Jericó, pessoal. E toda vez que eu falo de Jericó, o pessoal se lembra do livro de Josué, do cerco de Jericó, das muralhas caindo. Me dá uma tristeza. Porque, na verdade, as pessoas estão se lembrando de um evento de ódio, quando podiam se lembrar desse evento, que é um evento de amor. Há até quem afirme que a cidade de Jericó estava vazia quando os judeus chegaram lá. Mas, Bernardo, como é que é isso? Um dia desse a gente vai conversar sobre isso. Um dia desse a gente faz uma live, não dá para eu falar tudo. Mas nós temos na cidade de Jericó Zaqueu. Zaqueu já deveria não ser muito bem visto, porque Zaqueu era baixinho, né? Zaqueu, os homens daquela época não eram homens altos, né? Vamos nos lembrar disso.
Mas se você pensar na Idade Média, uma pessoa de 1,60 m já era um pouco alta. A maior parte das pessoas tinha em torno de 1,5 m. Né? Para ele ser chamado de baixo, ele devia ser um baixinho. E esse tipo de coisa o pessoal já via com mau olho. Né? Tá entrando alguém, quem é que entrou? Ô JR, boa noite, paz e bem. Então, quando as pessoas olhavam ele e viam um homem baixinho, eles já não deviam respeitar muito, porque isso poderia já indicar um problema de saúde. E os judeus consideravam que quem não tinha saúde não seguia aliança com Deus. Bom, mas Zaqueu é pior ainda, porque Zaqueu é um coletor de imposto, ou seja, ele está a serviço dos romanos. Para piorar ainda mais, ele é o chefe dos coletores de impostos. Ou seja, ele era o pior dos piores. Tanto é assim que não havia muito desejo de ajudá-lo. Né? As pessoas não estão preocupadas com ele. Ele meio que vivia à margem da sociedade. Né? Isso me lembra um outro personagem, que é o cego Bartimeu. Que ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E algumas pessoas falam: cala-te. Faltou algumas pessoas que disseram: coragem, ele te chama, vai lá. Mas o desejo de Zaqueu de conhecer Jesus era tão grande que ele fez uma coisa que eu diria até temerária. Mesmo sendo um homem baixinho, ele subiu numa árvore alta, uma figueira. Quem conhece figueira sabe que figueira não é pequena, para ver Jesus. E é muito interessante porque devia ter milhares de pessoas ali em volta de Jesus. Né? E ele para, olha para cima: Zaqueu, desce depressa porque eu vou comer na tua casa hoje, eu vou me hospedar lá. Pessoal, para o judeu da época, você fazer uma refeição pública com alguém era meio que você formar uma aliança, uma relação. É meio que você dizer: essa pessoa é do meu apreço, é do meu convívio. Você se hospedar na casa de alguém era algo assim de uma grande amizade. Era algo tido assim como uma deferência. Isso escandalizou os outros. E eles reclamaram. E aí eu tenho que dar um pulinho aqui na primeira leitura, né? Porque na primeira leitura é o livro da sabedoria, né? E do livro da sabedoria, né? Ele está escrito assim. Está falando sobre Deus, que Deus é gigantesco, tudo que existe no mundo para ele é absolutamente ínfimo. E fala assim: entretanto de todos tem compaixão, porque tudo podes. Olha que coisa maravilhosa. De todos tem compaixão, porque tudo podes. Sabe, tem uma das orações na igreja que fala assim: Senhor, que demonstra o seu poder principalmente no perdão e na misericórdia. Aqui ele fala, né? De todos tem compaixão, porque tudo podes. E vai adiante. Fecha os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Olha que coisa interessante. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas fazem questão de apontar o pecado do outro. Os próprios habitantes de Jericó fizeram: ele está comendo com um pecador. Quantas vezes vocês já ouviram pessoas dizendo assim: não, fulano não presta, é pecador. Tal pessoa está condenada porque tem tal pecado. E o que o livro da sabedoria nos diz? E fecha
os olhos ao pecado dos homens. Ângelo está falando alguma coisa. Deixa eu fazer aqui o jogo que eu fiz ontem. Jesus nos ensinando o nosso ministério, que não é o do julgamento. Exatamente, exatamente. É isso mesmo, não cabe a nós julgar. Aliás, é muito interessante porque Jesus não veio para julgar. De vez em quando as pessoas falam assim, não, porque você vai ser julgado por Jesus. Mas no prólogo de João, no início do Evangelho de João, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo habitou no meio de nós. E lá, no capítulo 3, versículos 16 e 17, e Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para salvá-lo. Não para condená-lo, mas para salvá-lo. O julgamento é esse. Todo aquele que nele crê está salvo. Então, observa bem, o julgamento não cabe ao Bernardo, não cabe ao Ângelo, não cabe a Mozinho, não cabe a Carla, não cabe ao padre, não cabe ao bispo, não cabe ao Papa. Jesus não veio para julgar. Deus fecha os olhos para o teu pecado, para que você possa superar o pecado. Foi o que Jesus fez naquele momento, né? Jesus fez naquele momento isso, ele fechou os olhos. Não quero ver os pecados dessa criatura. Sabe, é interessante, porque na Idade Média, olha bem, eu não estou falando de uma coisa moderna. Estou falando da Idade Média, pessoal. Já existia uma disciplina de quem era confessor, que era a suspensão do julgamento. Quando a pessoa falava os pecados, você deveria suspender o seu julgamento. Não julgue, só ouça. O livro da sabedoria é mais duro ainda. Deus fecha os olhos. Foi o que Jesus fez. Ele sabia que Zaqueu era corrupto. Ele sabia que Zaqueu roubava. Ele sabia que Zaqueu era um pecador. Mas ele fechou os olhos e foi se encontrar com ele. Por que disso, pessoal? Por que disso? De onde vem essa visão? Essa visão vem do amor. Deus a todos ama. Travou? Destravou. Vou repetir. Deus ama todas as pessoas. Né? Bernardo, mas ele ama a todas as pessoas, sim, ele ama a todas as pessoas. E ao amar todas as pessoas, a todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo que é seu, o Senhor, tudo que é teu, Senhor, amigo da vida. Ele a tudo trata com bondade, porque ele é Deus. Entrou mais alguém que eu não estou vendo quem é, né? Aqui. Marisa Fernando. Não sei quem é não, mas seja bem-vindo. Boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, Deus trata todos com amor. Deus ama todas as pessoas. Bernardo, mas fulano de tal é pecador. Esquece, Deus fechou os olhos. Bernardo, mas o pecado dele é horroroso. Deus fechou os olhos, fecha os teus também. Sabe, pessoal, a gente tem que entender que nós devemos lidar com todas as pessoas, amando a todas as pessoas. E quanto mais pecadora a pessoa for, mais eu devo amá-la. Bernardo, mas aí não dá, Bernardo, porque e se a pessoa for má? Perfeito.
perfeito. É um ponto válido. É um ponto válido. Tá certa a pergunta, tá? A gente tem que parar de achar que as perguntas não devem ser feitas. Sabe, a gente tem que entender que quando eu falo amar, eu não estou falando da sensação que eu tenho pela minha esposa, que você tem pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua filha, pela sua namorada, pelo seu noivo, sei lá. Não estou falando da sensação. Eu estou falando do compromisso de querer bem a essa pessoa, de querer o melhor possível para essa pessoa, que querer para essa pessoa tudo que seja necessário para que ela tenha uma vida plena, não meia vida, não um quarto de vida, não uma vidinha, mas uma vida plena, uma vida rica, uma vida cheia de felicidade, de paz e de justiça. E é muito interessante porque na Fratelli Tutti, o Papa Francisco nos dá uma pista vindo novamente do conhecimento antigo, da tradição antiga da Igreja. Amar o tirano é tirar dele a tirania. Amar o malvado, essa é a frase do Papa Francisco, amar o tirano é tirar dele a tirania. Mas ela vem de um conceito que é o seguinte: amar o indivíduo mau é tirar dele a capacidade de realizar o mal. Então, se uma pessoa é má, nós devemos amá-la. O nosso primeiro compromisso é garantir para ela toda a justiça, é garantir para ela todo o cuidado, reconhecer toda a dignidade dessa pessoa. Nosso segundo cuidado é dentro do que nos é possível, da forma mais humana, cuidadosa e tranquila possível, tirar dela a possibilidade de fazer a maldade. E a terceira coisa é continuar amando. É muito interessante porque Zaqueu foi acolhido por Jesus. Jesus não se preocupou com o pecado dele. Jesus ficou ali na mesa, conversando, comendo, batendo papo. Quer dizer, não era mesa, porque eles não comiam na mesa. Era tipo um tapete com umas almofadas, as coisas sendo servidas, ele comendo, batendo papo. Né? Já vejo Zaqueu com aquelas taças de metal lindas, maravilhosas, cravejadas de pedra, porque ele era muito rico, né? Vinhos fantásticos, né? Talvez pior seja julgar. Não, julgar os miseráveis é absurdo, né? Você nunca pode julgar o miserável. Né? Você não pode julgar o miserável pela ótica do rico. Ah, não sei por que ele roubou esse pedaço de pão. Eu nunca roubaria. Não. Primeiro, você não pode julgar isso. E segundo, você não pode fazer juízo de valor do miserável. Ah, isso aí está na miséria porque não quer trabalhar. Isso aí está na miséria porque é vagabundo. Está na miséria porque é drogado. Nunca. Nunca. Isso é desamor. Isso é perfeito, Ângelo. Perfeito. Nota 10. Né? Entrou mais alguém. Tânia. Oi, Tânia. Boa noite. Paz e bem. Então, pessoal, é muito interessante porque Jesus estava falando com Zaqueu, falando, e Zaqueu cai em si. Zaqueu reconhece que ele é mau. Se Jesus tivesse mantido seus olhos abertos, visto os pecados de Zaqueu, ele nunca teria a oportunidade da redenção. Por isso Deus fecha os olhos para o pecado das pessoas, para que elas possam se aproximar dele. Se Jesus tivesse reagido com a força da exclusão, com a força do preconceito, da marginalização, ele nunca teria ido tomar aquela refeição com Zaqueu. E Zaqueu nunca teria se salvado. Jesus não veio ao mundo para os puros, lindos e maravilhosos. Se você é um desses perfeitos, que não tem pecado, né, que é puro, só falta a auréola para ir para o céu, tudo bem, tranquilo, parabéns. Gostaria muito de te conhecer, fico emocionado. Mas Jesus não veio para você, Jesus veio para gente como eu, pecador,
que estou aqui na minha vida tentando me tornar um homem melhor, uma pessoa mais decente, tá? Mas ele chega e fala com Zaqueu. Zaqueu revê a sua vida e ele se converte. E a prova que ele se converte é qual? Qual é a prova que Zaqueu se converte? Ele fala. Ele fala, e o que é gozado é porque muita gente acha que a prova que ele se converteu é que ele fala assim: se eu defraudei alguém, eu pago 4 vezes mais. Não. Isso é a prova que ele se arrependeu do mal que fez. Isso é a prova que ele entendeu que errou, entendeu que é um pecador e que por isso se arrepende. Mas qual é a prova que ele se converteu? Isso mesmo. Se você pensou, ele deu parte do que tinha para os miseráveis, isso é a conversão dele. É quando ele entende que ele precisa testemunhar ao mundo o amor de Jesus. Ele mostrou ao mundo, eu tenho demais. Eu tenho mais do que eu preciso para viver. Vou pegar metade de tudo que eu tenho e vou dar. Zaqueu era um homem muito rico. Provavelmente, se ele pegasse metade do que ele tem e desse, ele não ia passar fome nenhuma, né? Ontem eu estava vendo uma notícia lá, o ricaço do Elon Musk gastou 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter. Meu amigo, sinceramente, se eu tivesse 44 bilhões de dólares para comprar alguma coisa, eu não compraria essa coisa. Eu pegaria esse dinheiro, essa dinheirama, né? Ia fazer uma fundação, um negócio que eu não sei qual é o nome, ia ter que contratar alguém para me dizer o que eu ia ter que fazer, que eu nem sei o que é. Eu não consigo nem imaginar o que é 1 bilhão, quanto mais 44. Para a gente fazer alguma coisa para ajudar os pobres. É isso que eu estou falando. Bernardo, então, o Elon Musk é pecador. Pelo amor de Deus, fecha os olhos, esquece ele, busca ele, para que ele venha a conhecer Jesus. E aí ele vai viver a vida que é correta. O que cabe a nós é amar a todos, é tratar todos com amor, é fechar nossos olhos aos pecados dos outros, é olhar essas pessoas com os olhos de Jesus. Porque se você olha a pessoa com os olhos de Jesus, você só vê o que tem de bom nessas pessoas. Ame a todos. A todos deveis amar. A todos deveis acolher. A todos deveis incluir. A todos deveis proteger. Se você foi ofendido, a todos deveis perdoar. Se não tem condição de perdoar, a todos tenha misericórdia. Mas, acima de tudo, antes de qualquer coisa, a todos deveis amar. Amém? Essa é a reflexão que eu estou fazendo hoje, mas ela vale para amanhã, né? Porque é sobre o texto de amanhã. Nossa Senhora, Mode, quase que eu acabo meio cedo hoje, mozinho. Bom, vou terminar deixando a minha bênção amanhã. Domingo, dia da eleição, dia 30, eu não vou fazer live, tá? Mas, dia 1º de novembro, 1º de novembro não, dia 31 de outubro, né? Aí você pode dizer que é o Halloween, e aí vai ter aquele problema que metade do mundo vai dizer que Halloween é coisa do demônio, apesar de ser uma festa de origem católica. Mas você pode dizer também que é o dia do Saci, tá? Se você não quiser entrar nessa discussão. Tá? Mas então, segunda-feira, dia 31 de outubro, a gente se vê. Vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão. De quem? De São José. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. A todos deveis amar. A gente se vê segunda-feira. Até lá. Beijos
e bênçãos.